O documento apontou o núcleo central da ação. Integrantes do alto escalão do governo e das Forças Armadas formaram o núcleo crucial da organização criminosa. Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, o ex-diretor-geral da ABIN, almirante da reserva Almir Garnier Santos, que comandava a Marinha, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Paulo Sérgio Nogueira, ex-comandante do Exército e ex-ministro da Defesa, e Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil e da Defesa e candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro à reeleição. Jair Bolsonaro e aliados foram denunciados por organização criminosa armada, que prevê pena de 3 a 8 anos de prisão. A PGR ressaltou que a natureza estável e permanente da organização criminosa é evidente em sua ação progressiva e coordenada, que se iniciou em julho de 2021 e se estendeu até janeiro de 2023. As práticas da organização caracterizaram-se por uma série de atos dolosos ordenadas à abolição do Estado Democrático de Direito e à deposição do governo legitimamente eleito. A denúncia aponta outros 4 crimes. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que prevê de 4 a 8 anos de prisão. A denúncia destacou que a decisão dos generais, especialmente dos que comandavam regiões, e do comandante do Exército de se manterem no seu papel constitucional foi determinante para que o golpe, mesmo tentado, mesmo posto em curso, não prosperasse. Mas crime houve, pondera o PGR Paulo Gonet, citando artigos do Código Penal, que tipificam atentado contra as instituições democráticas. A tentativa é o fato punível descrito na lei. Ainda segundo o documento, os denunciados minaram em manobras sucessivas e articuladas os poderes constitucionais diante da opinião pública e incitaram a violência contra as suas estruturas. As instituições democráticas foram vulneradas em pronunciamentos públicos agressivos e ataques virtuais, proporcionados pela utilização indevida da estrutura de inteligência do Estado. O ímpeto de violência da população contra o poder judiciário foi exacerbado pela manipulação de notícias eleitorais baseadas em dados falsos. Ações de monitoramento contra autoridades públicas colocaram em risco iminente o pleno exercício dos poderes constitucionais. Golpe de Estado, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. A pena vai de 4 a 12 anos de prisão. De acordo com o PGR, a organização criminosa seguiu todos os passos necessários para depor o governo legitimamente eleito. Dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, com pena de 6 meses a 3 anos de prisão. E deterioração de patrimônio tombado, com 1 a 3 anos de reclusão. O documento pontua que as ações delituosas não se esgotaram nos danos às instalações do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. A pretensão do grupo criminoso integrado pelo denunciado Jair Bolsonaro era a de abalar o exercício dos poderes, mediante a prática reiterada de delitos, até que se pudesse consolidar o regime de exceção. A acusação contra o ex-presidente Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, que é o presidente do colegiado. A data do julgamento será marcada por Zanin após o relator Alexandre de Moraes liberar o caso para análise. Não há prazo. Se a denúncia for aceita, os acusados viram réus e passam a responder pelos crimes. Nos depoimentos foi um ponto de partida. E cada trecho, segundo a Polícia Federal, teve que ser confirmado pelas investigações. O ministro Alexandre de Moraes afirmou em despacho que decidiu levar a delação a público por considerar que após o oferecimento da denúncia pela Procuradoria-Geral da República, não havia mais razão para manter o sigilo. Os depoimentos de, por exemplo, como foram, na versão apresentada por Cid, as reuniões do então presidente Jair Bolsonaro com aliados e com a cúpula das Forças Armadas para discutir medidas para permanecer no poder e impedir a posse de Lula. Na delação, Mauro Cid disse que as pessoas que visitavam o então presidente formavam 3 grupos distintos. Um grupo bem conservador, de linha bem política, que aconselhava o presidente a mandar o povo que estava acampado em frente a quartéis do Exército para casa. Cid disse que faziam parte desse grupo, por exemplo, o senador Flávio Bolsonaro, filho do então presidente, e o senador Ciro Nogueira, então ministro da Casa Civil.
Segundo Mauro Cid, outro grupo era formado por pessoas moderadas, que apesar de não concordar com o caminho que o Brasil estava indo, entendiam que nada poderia ser feito diante do resultado das eleições e que qualquer coisa em outro sentido seria um golpe armado. Esse grupo, de acordo com a delação, era subdividido entre generais da ativa que tinham mais contato com Bolsonaro, como por exemplo o general Freire Gomes, então comandante do Exército, e entre aqueles que defendiam que Bolsonaro devia sair do país. Por fim, havia um terceiro grupo denominado por Mauro Cid como radicais, e que também era dividido em dois grupos. Os menos radicais queriam achar uma fraude nas urnas. Mauro Cid disse que integravam essa ala, por exemplo, o deputado Eduardo Pazuello, general da reserva e ex-ministro da Saúde de Bolsonaro, e Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Já o segundo grupo de radicais, segundo Cid, era a favor de um braço armado, que gostariam de alguma forma incentivar um golpe de Estado e que queria que Bolsonaro assinasse o decreto do golpe, de acordo com o presidente e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Mauro Cid confirmou que o assessor Felipe Martins levou a Bolsonaro uma minuta com um decreto golpista que determinava diversas ordens, que prendia todo mundo, e que o ex-presidente recebeu o documento, leu e alterou as ordens, mantendo apenas a prisão do ministro Alexandre de Moraes e a realização de novas eleições devido à fraude no pleito. Segundo a delação, a nova minuta foi apresentada por Bolsonaro aos então comandantes das Forças Armadas no Palácio da Alvorada para pressionar as Forças Armadas, para saber o que estavam achando da conjuntura. Segundo as investigações, o almirante Garnier Santos, então comandante da Marinha, aceitou participar do plano golpista e colocou tropas à disposição. Já o general Freire Gomes, comandante do Exército, e o brigadeiro Carlos Almeida Batista Júnior, comandante da Aeronáutica, se negaram a participar da trama. Cid disse que Freire Gomes ficou irritadíssimo quando o almirante colocou as tropas à disposição do golpe. Sobre Freire Gomes, Mauro Cid afirmou ainda que ele não concordava como as coisas estavam sendo conduzidas. No entanto, entendia que não caberia um golpe de Estado, pois as instituições estavam funcionando, que não foi comprovada fraude nenhuma e que não cabia às Forças Armadas realizar o controle constitucional. Segundo Mauro Cid, Freire Gomes dizia que estavam romantizando o artigo 142 da Constituição e que tudo o que acontecesse seria um regime autoritário pelos próximos 30 anos decorrente de um golpe militar. Cid disse ainda que o ex-presidente teve várias reuniões com os generais e que não queria que o pessoal saísse das ruas, porque tinha certeza que encontraria uma fraude nas urnas eletrônicas e por isso precisava de um clamor popular para reverter a narrativa. Cid também afirmou que o general Freire Gomes já havia manifestado previamente que não faria nada, que o general confirmou sua posição contrária na reunião. Cid foi indagado ainda se tomou conhecimento que na referida reunião do dia 14 de dezembro de 2022 foi ratificado o posicionamento do general Freire Gomes de que não aderiria a nenhum intento de golpe de Estado. E Mauro Cid respondeu que sim. O tenente-coronel Mauro Cid também deu detalhes sobre fatos investigados em outros inquéritos. Sobre as fraudes em cartões de vacinação, Cid disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro deu a ordem para fazer os cartões dele e da sua filha. O objetivo era obter os cartões de vacina para qualquer necessidade e que imprimiu os certificados de vacina e entregou em mãos para o ex-presidente. Bolsonaro já foi indiciado pela Polícia Federal nessa investigação. Outra revelação feita por Cid na delação foi sobre a venda de kits de joias e relógios recebidos pelo ex-presidente como presentes dados a ele enquanto representante do Estado brasileiro. Segundo o militar, Bolsonaro solicitou que ele realizasse a venda do kit ouro branco e dos relógios Rolex e Patek Philippe e que apenas ele e o ex-presidente sabiam das tratativas das vendas desses itens. As duas vendas foram feitas nos Estados Unidos. Mauro Cid disse que efetivou a venda dos referidos relógios pelo montante de $68 mil e que o pagamento foi realizado na conta bancária de seu pai, Mauro César Lourena Cid. O militar revelou que efetuou a venda das demais joias em um centro especializado na cidade de Miami, pelo valor de $18 mil, e que o pagamento foi realizado em espécie, sem emissão de nota. E segundo Cid, o dinheiro foi entregue a Bolsonaro quando ele retornou ao Brasil de forma fracionada. Cid também revelou que as motociatas promovidas por Jair Bolsonaro durante o mandato eram financiadas com recursos públicos. Ele disse que a partir do momento que o ex-presidente decidiu andar de moto,
que teve de comprar motos similares à do ex-presidente para poder acompanhá-lo e que acredita que os gastos com as motos e seu transporte eram pagas também com o cartão corporativo. Afirmou ainda que os gastos de hospedagem e alimentação dos servidores que faziam a segurança do presidente nas motociatas eram arcadas com o uso do cartão corporativo. Cid também afirmou que o monitoramento do ministro Alexandre de Moraes foi um pedido do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro e que o general da reserva Braga Neto entregou a ele, Mauro Cid, dinheiro vivo no Palácio da Alvorada para essa ação de monitoramento. Na delação, ele afirmou: então o general Braga Neto me entregou o dinheiro. Eu tenho quase certeza que foi na Alvorada. Até me lembro que eu botei na minha mesa ali na biblioteca do Alvorada e depois o De Oliveira veio buscar o dinheiro comigo no próprio Alvorada. De Oliveira é o tenente-coronel Rafael de Oliveira, que, segundo a PGR, dias depois começou a seguir o ministro do Supremo. Em outro depoimento, Mauro Cid afirmou que o relatório das Forças Armadas sobre as urnas concluiu que não houve fraude no sistema eleitoral, mas que Bolsonaro não aceitou a conclusão e que, por isso, o Ministério da Defesa alterou o documento por determinação e insistência de Bolsonaro. Mas ainda assim, por falta de qualquer prova, o texto afirma apenas que não era possível dizer que não houve fraude. Ao decidir contar o que sabia, o tenente-coronel informou quais benefícios queria em troca da colaboração: perdão judicial ou, em caso de condenação, pena não superior a 2 anos de prisão, restituição de bens e valores apreendidos, a extensão dos benefícios da delação para o pai dele, a esposa e a filha, e que a Polícia Federal garantisse a segurança dele e de seus familiares. Todos os benefícios serão definidos ao final do processo, quando a efetividade da colaboração será avaliada.